Olá, companheiros, amigos da Casa do Caminho, amigos de jornada. Que bom estarmos aqui mais uma vez, providenciando mais esse estudo sobre o Livro dos Espíritos, esse estudo que nesse momento versa sobre a pluralidade das existências, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre a sorte das crianças após a morte. Mas, primeiramente, nós vamos, em continuidade ao que já foi dito anteriormente, nesse mesmo capítulo Pluralidade das Existências, falar um pouquinho do espírito, da caminhada do espírito, daquilo que sabemos que é de nossa sorte, não só das crianças, como será objeto do nosso estudo de hoje, do espírito infantil, a criança enquanto na carne, na matéria, sobre esse título de criança, mas vamos falar também sobre a sorte dos espíritos de uma maneira geral. Então, quando falamos de pluralidade das existências, nós estamos falando exatamente daquilo que cabe ao espírito durante toda a sua caminhada. E nós, como espíritas, somos sabedores de que o espírito é imortal. Isso significa dizer que o espírito tem início, tem princípio, mas não tem fim. Então, todos nós, enquanto espíritos imortais, estamos numa cadeia evolutiva. Fazemos parte de uma evolução constante. E dentro dessa evolução, já vimos anteriormente, dentro dessa cadeia progressiva, nós já vimos que uma só existência seria impossível. Nós não conquistaríamos, não alcançaríamos aquilo que é do nosso desiderato em uma só existência. E por isso, nós estamos entendendo aquilo que seria a pluralidade das existências. Como o nome já diz, pluralidade plural, muitas existências, né? Que é justamente aquilo que o espírito necessita para atingir essa condição de progresso, essa condição de evolução e essa condição até de pureza. Sim, de pureza. Todos nós seremos espíritos puros, assim como Cristo, nosso irmão fraterno, esse maior dentre todos nós, que já esteve aqui habitando o nosso orbe, habitando o nosso planeta. Essa condição que o Cristo tinha e ostenta, tinha naquele momento que esteve aqui entre nós, e ostenta durante todo sempre, né? A partir também dessa cadeia evolutiva, porque vejam bem, o Cristo, esse companheiro que hoje nós exaltamos em razão da sua pureza, já foi como nós, já foi espíritos também na infância, espíritos dentro dessa cadeia progressiva, dessa escala, e ele atingiu a esse ponto máximo, essa condição de pureza. E ele é o nosso paradigma, e nós, como ele, atingiremos essa condição. E é por isso que ele esteve dentre nós, para nos garantir, para atestar que assim o será e que assim poderia ser. Ainda que a gente, nesse momento, não creia tão firmemente, porque quando a gente olha para o Cristo, esse companheiro de tanta potencialidade, né, de tanta conquista, a gente costuma até se diminuir. Mas vejam só, primeiro de tudo, não nos comparemos. Sigamos esse exemplo, tenhamos o companheiro como esse paradigma e creiamos naquilo que ele disse. Nós somos deuses, todos vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço e consigo e conquistei, vós também poderão fazê-lo. Temos nossas dúvidas, né? Porque ainda somos incrédulos, mas vejam bem, essa condição nos é dada independentemente da nossa vontade, essa condição de progresso,
essa condição de conquista. E cabe a nós, evidentemente, dentro daquilo que implementamos para adquirirmos melhores condições espiritualmente falando, cabe a nós apressarmos ou não os nossos passos para que atinjamos essa condição, e essa condição é uma condição de felicidade, que trará para nós um bem-estar tamanho e que trará para nós toda a plenitude de estarmos vivenciando aquilo que realmente é de bom, de prazeroso e de felicidade. Por enquanto, a gente sequer sabemos o que, na essência, essas palavras significam. E por conta disso, ficamos até pela fragilidade, pela pobreza do nosso vocabulário, nós entendemos que bem-estar é uma coisa, entendemos que felicidade é uma coisa, mas certamente, em razão dessa nossa pouca evolução, nós estamos também distanciados desses conceitos maiores. Mas tudo isso está resguardado, está ali na frente, prontinho para a gente, e nós vamos adquirir, vamos chegar a essa condição. Por ora, nós vamos estudando dessa possibilidade, e essa possibilidade se dá em conformidade com o nosso progresso, em conformidade com as muitas existências, com as muitas encarnações que a gente tem aqui, não só no nosso planeta Terra hoje, mas também em tantos outros planetas, em tantos outros orbes, que certamente nós habitaremos. E na medida em que vamos evoluindo, nós vamos conquistando a condição de termos um espaço melhor, uma morada melhor. E isso nos acalenta, né? Isso nos traz um conforto e isso nos traz também esse bem-estar para que a gente possa olhar ali na frente e entender que certamente teremos dias melhores pela frente. Mas tudo isso depende desse nosso empenho, tudo isso depende dessa nossa aplicação como alunos que somos nessa lei de progresso, nesse caminhar rumo à luz. Todos nós temos lá na frente essa fita de chegada, né, para ser cortada. Mas, para a gente transpor a linha de chegada, a gente precisa empenhar, precisamos olvidar esforços para que possamos chegar lá dessa maneira plena, dessa maneira resplandecente. E o Livro dos Espíritos fala para a gente disso. Ele fala na pluralidade das existências, fala que a nossa condição hoje, mesmo sendo uma condição ainda de uma infância espiritual, estamos saindo dessa infância, mas nós já estamos conquistando certamente uma condição, um espaço para que possamos ali na frente desfrutar plenamente de tudo aquilo que está resguardado para nós. Por ora, vamos estudando. Por ora, vamos entendendo o que a espiritualidade traz para a gente. Por ora, vamos encarnando. Vamos encarnando. Saímos da carne, chegamos na carne, saímos da carne, chegamos na carne. Esse é o processo. Esse é o ciclo. E é isso que nós temos que fazer, cientes e crédulos que a possibilidade real de a cada encarnação sermos melhores, estarmos melhores e vivenciarmos tudo aquilo de melhor que é resguardado para nós é real, é possível. Vamos estudando, vamos fazendo o que nos cabe fazer e praticando, tá, pessoal? Praticando, é importante. Então, lá na pluralidade das existências, nesse capítulo 4, nós vamos tratar hoje da sorte das crianças após a morte. Bem, vamos aqui deixar claro o seguinte: após a morte, como é isso? Após a morte, somos espíritas, sabemos que a morte não existe. Vamos direcionar isso para um melhor entendimento, a fim de que todos nós não tenhamos dúvidas. Morte do corpo
físico, porque, como dissemos há instantes atrás, o espírito é imortal. Então, morte do corpo físico. A gente chega aqui, a gente encarna, o corpo cresce, amadurece, fica impróprio para uso e é descartado. O espírito segue o seu caminho. E ali na frente, ele retoma a caminhada dele carnal através de uma nova roupagem. Esse é o ciclo. Chega aqui, se vestiu desse corpo de carne, cresceu, amadureceu, envelheceu. Esse corpo ficou impróprio para uso. A gente deixa ele e segue essa caminhada espiritual. Mas aqueles companheiros que não transitam por esse ciclo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte do corpo físico. Como é isso? São exatamente esses companheiros que morrem o corpo físico, morrem em tenra idade, morrem ainda crianças, morrem ainda muito cedo. E o Livro dos Espíritos, como não poderia deixar de ser, traz para a gente toda a explicação, traz para a gente tudo aquilo que é necessário a nível de fundamento, para que a gente possa entender isso. Porque ali atrás, ainda hoje, a gente vê o seguinte discurso: poxa, morreu tão novinho, é um anjinho, ele não merecia essa sorte, nem teve a oportunidade de chegar a uma idade que ele pudesse adquirir a consciência de tudo aquilo que ele poderia desfrutar. Vamos receber tudo isso com muitas reservas. O que é jovem, o que é criança, o que tem tenra idade, é somente o corpo físico. É somente o corpo físico. E esse corpo físico, ele sim morre nesse estado de tenra idade. Apenas o corpo físico. E quando isso acontece, por que isso acontece? Olha, via de regra, isso acontece por força de complementação de um ciclo. Aquele espírito, numa jornada anterior, ele tinha um ciclo a cumprir. Por um motivo qualquer, ele não cumpre integralmente esse ciclo. E ele tem que completar esse ciclo. Ele precisa fechar esse ciclo. E ele retorna. Só que esse ciclo que ficou faltando para ser fechado, muitas das vezes é um ciclo curto. É um ciclo pequenino. E por conta disso, cumprido esse ciclo, esgotado esse ciclo, ele desencarna. E aí, para nós que temos esse olhar curto, isso chega a ser praticamente um absurdo. Da mesma forma que falávamos ali atrás, quando em estudos anteriores dizíamos o seguinte: poxa, mas o companheiro era tão bom, o companheiro era tão gentil, tão amoroso, ele não merecia essa sorte. Que sorte? E que sorte estamos falando? Da morte do corpo físico? É, porque ali nós não tínhamos o entendimento necessário de que é justamente esse companheiro que não tem mais porque está entre nós fisicamente, nesse vale de sofrimentos, nesse lugar onde a felicidade basicamente não existe, ele não tem mais necessidade de continuar conosco. Mas o nosso pensamento equivocado, essa nossa visão curta, diríamos assim, até, ela não permite que a gente saiba que esse companheiro vai para um lugar melhor,
que ele não tem mais a necessidade de estar aqui entre nós, sofrendo, exposto a todas essas intempéries que dia a dia nos visitam, dia após dia. E esse pensamento equivocado é o mesmo pensamento que nos define, que nos habita hoje ainda em relação às crianças. Nós, espíritas, temos a oportunidade de estudar, de entender. Mas, de uma forma geral, não é assim. E é por isso que nós achamos que aquele jovem, aquela criança, aquele anjinho, quando deixa a carne, ele não merecia aquela sorte. E vamos até mais além, hein? Nós achamos que exatamente por ele ser um anjinho, ele vai para o plano espiritual e vai estar ao lado de Deus, e vai estar numa condição de privilégio, e vai estar em algum lugar semelhante ao céu, ou paraíso, ou coisa equivalente, porque na condição de anjinho, ele não teve pecados. Ele não teve sequer o tempo para pecar. E vem a doutrina espírita e diz assim, não. Não é isso. Não é isso. Primeiro de tudo, esse companheiro, esse espírito, ele fechou um ciclo. Porque anteriormente, esse ciclo foi interrompido indevidamente, e aí nós temos várias situações de interrupção. Um exemplo claro muito comum, muito rotineiro, é o suicídio, né? Que há uma interrupção daquele planejamento de encarnação, o tempo de encarnação, que é interrompido, e alguns outros, que foi o motivo dessa interrupção para que o ciclo não fosse completado. E aí o companheiro, ele vem, cumpre aquele ciclo e vai. Mas esse espírito é tão jovem quanto aquela criança? Via de regra não. Via de regra não. Principalmente porque ele já está encarnando aqui entre nós, nesse planeta de provas e expiações, que muito dificilmente seria esse início ou a primeira encarnação desse companheiro. Então, por conta disso, nós estamos falando de um espírito que, mesmo sendo visto como um anjinho, como uma criança, esse espírito pode ser um espírito já calejado, pode ser um espírito de muitas encarnações. E, por conta disso, ele tem aquisições. E, da mesma forma que tem aquisições, tem viciações. Sim, viciações. Ele tem sentimentos menores, ele tem inferioridades. E ele pode ser, inclusive, um espírito que tenha mais práticas, e por conta dessas más práticas, ele está tomado de inferioridades que são incompatíveis com aquele corpo físico que nós definimos como de um anjinho. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Pode ser diferente. Mas esse companheirinho, ele não é visto como vemos a carne. Esse espírito, não. Ele pode ser um espírito, como eu disse, já de muitas caminhadas, ele pode ser um espírito de muitas encarnações e, por conta disso, de muitas paixões, de muitas viciações ou de muitas aquisições. Mas por que morreu tão jovem? Por que morreu criança? Ele morre criança por uma necessidade de fechar aquele ciclo. E por que é dado tanto sofrimento para aqueles que ficam e choram a morte daquele corpo físico? Porque não entendem ainda que esse tempo, esse espaço de tempo, era justamente o necessário para que o companheiro fechasse esse ciclo. E os pais, e os amigos, e os queridos, amigos, nem digo, né, porque nessa pouca idade se faz poucos amigos, se é que esses amigos são feitos. Mas ele vem nessa família justamente para que os pais suportem aquela dor por uma necessidade deles. Aí nós já estamos falando da necessidade dos pais.
Eles, por um motivo qualquer, têm que suportar aquela dor, que também é um processo de expiação, que também é um processo de prova, que será benéfico para eles. Tudo, tudo na natureza, tudo no universo faz parte dessa engenharia maravilhosa do nosso Pai. E não há, vejam bem, não há nada solto, não há acasos, não há sofrimentos impostos a essa criança, suposta criança, a esses pais que sejam casuais, que sejam em desacordo com essa lei de progresso, que não venha somar tanto para aquele espírito que completa aquele ciclo, como para aqueles pais que suportam a dor de um filho em tenra idade. Tudo é proveitoso. Tudo é proveitoso. E tudo é aproveitado. E esses companheiros que nós estamos falando, que deixam o corpo físico dessa maneira, que digamos até precoce, esses companheiros, muitas das vezes, são espíritos que chegam para somar na vida daqueles que permanecem aqui. Então, ele pode ser um espírito muito mais adiantado do que o dos seus pais, dos parentes, dos familiares. Ele pode ser um companheirinho que vem, inclusive, nesse pouco tempo que fica aqui na carne, muito contributivo. E deixa aqui aquilo que é suficiente para que tudo que foi de um legado, de uma herança, seja extremamente proveitoso para os seus pais, que têm que viver aquela prova, que têm que viver aquela situação ou aquela expiação de perder um filho muito jovem, muito cedo. Mas ele pode ter contribuído, porque esse espírito, ele não tem que ser necessariamente pelo fato de ter um corpo infantil, ele não tem que ser infantil. Ele não tem que ser uma criança ou menos evoluído, porque se ele caminhou mais, se teve mais experiência, se teve condições de evoluir mais do que aqueles que o receberam no lar como filho, ele vai trazer sim a sua contribuição. Então vejam bem, é importante dizer, esse processo de pluralidade das existências que nós estamos estudando, que nós estamos entendendo e que já conseguimos ser sabedores de que é necessário muitas encarnações para que possamos atingir aquilo que é necessário para esse nosso progresso, para essa nossa evolução, tudo tem fases. E quando nós chegamos aqui, a cada vez que nós chegamos aqui, nós evoluímos. Então, essa evolução, na direção da luz, na direção da pureza, ela é fundamentada. E não vamos falar mais de falta de sorte das crianças, não. Não vamos mais falar em falta de sorte do espírito, porque isso não existe. O nosso Pai é muito generoso, o nosso Pai é muito amoroso para permitir que uma situação circunstancial, casual, ocorresse ao arrepio da lei, sem que isso fosse em consonância com a nossa necessidade, com a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, cada um com a sua necessidade, e também de uma maneira que não fosse de pleno domínio desse nosso Pai. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que somos sabedores, não só a morte das crianças, mas tantas outras situações que nos assolam, né? que são próprias aqui do nosso planeta, que são próprias da nossa condição, tudo isso é da nossa necessidade.
Tudo isso é aquilo que exatamente nós precisamos para nos recompormos com a lei e também para que desse processo de equilíbrio tenhamos mais oportunidades. Olha a atuação magnânima, incomensurável do nosso Pai, nos dando, nos renovando oportunidades, seja em que momento for da nossa vida carnal e espiritual, para que a gente possa atingir aquele resultado que não será outro senão o do progresso. Podemos apressar o passo, podemos demorar mais para chegar, tudo isso vai depender de como nós vamos nos comportar diante da lei e desse processo. Mas a certeza absoluta de que todos nós seremos seres de muita luz e de grandeza espiritual, essa certeza é incontestável. Mas cabe a nós apressarmos o passo, retardarmos o passo, entendermos esse processo divino, não blasfemarmos, não culparmos Deus por nada, absolutamente nada, e entendendo que o nosso Pai é um Pai de amor e nos oferta tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso. Mas nem sempre esse nosso entendimento está em alinho com tudo aquilo que nos é ofertado. Nem sempre o nosso entendimento já é tão esclarecedor ou esclarecido a ponto de nos olharmos, nos entendermos, nos comportarmos e, ao final de tudo isso, aceitarmos aquilo que é o melhor para nós. O nosso Pai, Ele é esse Pai terno, generoso, sutil e delicado, que vai nos ofertar sempre aquilo que é de nossa necessidade. Então, ao finalzinho aqui do nosso estudo, do nosso tempo, e vamos continuar falando nas semanas que se seguirão das pluralidades das existências, nós nesse momento vamos destacar que, primeiro de tudo, a morte não existe, apenas a do corpo físico. E segundo, sorte das crianças após a morte, que é o nosso tema de estudo e reflexão desse momento. A sorte é tudo aquilo que, em princípio, segundo o nosso entendimento curto, nos favorece. Mas, segundo o nosso Pai, não há sorte. Há aplicação, há dedicação e há tudo aquilo que é de nossa necessidade para o crescimento que nós alcançaremos e que nós necessitamos para esse processo a caminho da luz. Podemos continuar designando como sorte? Sim, podemos. Até um determinado momento, vai chegar um momento que não mais vai ser assim. Mas sorte das crianças após a morte, não mais morte. Não mais criança, espiritualmente falando. E sim, um companheiro, um espírito imortal, num processo evolutivo, a caminho da luz, cumprindo ciclos, cumprindo etapas, ainda que seja uma etapa curta, na carne, por um motivo qualquer, mas que certamente é de equilíbrio diante da lei e que muitas outras oportunidades serão concedidas para esse companheiro aqui na carne para continuar a sua trajetória rumo à pureza e a essa luminosidade extrema que todos nós alcançaremos. Que todos fiquem em paz, todos fiquem com Deus e agradecendo a oportunidade do estudo para que cada vez mais possamos complementar os nossos entendimentos e vivenciar as oportunidades dessa forma integral e sempre com agradecimentos, seja qual for a razão, agradecimentos ao nosso Pai que nos proporciona tudo isso que é próprio para essa caminhada rumo à felicidade. Companheiros, fiquem com Deus, que Jesus seja sempre o nosso paradigma, esse nosso benfeitor e irmão fraterno,
e que nós possamos ter muitas outras oportunidades de estudo, esse estudo conjunto, de estarmos falando sobre o livro dos Espíritos e de estarmos entendendo cada vez mais esse processo que todos nós trilhamos rumo ao nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos ampare e que Deus nos conceda sempre oportunidades proveitosas. Graças a Deus.